Na aula passada, você conheceu os 3 tipos de famílias que existem dentro do Revit. E agora, você vai conhecer os tipos de parâmetros que existem dentro de uma família. Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso 100% gratuito e 100% hospedado aqui no nosso canal do YouTube. Nosso mini curso voltado para Revit Famílias. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar esse sininho. E já aproveita para deixar esse like, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. É importante também frisar uma coisa muito importante, né? Que é importante que esse mini curso ele é fruto de uma enquete que foi feita aqui no canal do YouTube, certo? Alguns tempos atrás, eu fiz uma enquete perguntando se os meus inscritos, né, as pessoas que estão assistindo aqui o canal, eles têm interesse em conteúdo relacionado a projetos no Revit, criação de famílias ou criação de rotinas no Dynamo. E foi escolhido a criação de famílias. Então perceba que isso tudo, esses vídeos e toda essa playlist que está sendo montada aqui agora, ela foi fruto da decisão dos inscritos. Então, mais um motivo pelo qual você deve se inscrever e mais um motivo pelo qual você tem que ter atenção ao que a gente está lançando aqui, porque você pode ser o grande decisor do futuro do nosso canal, não é mesmo? Então, enfim, eu estou simplesmente fazendo uma lembrança sobre isso, para que você tenha essa consciência e saiba que o seu desejo é uma ordem aqui dentro da Neurovim, ok? Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Ok, de volta então ao projeto da nossa casa, que você já sabe, eu vou deixar a playlist aqui em cima, ó, o link aqui em cima, ó, caso você queira ver como foi que a gente fez essa casa lindíssima aqui dentro do Revit, ó, tá aqui em cima, clica lá. Mas enfim, de volta a isso aqui, eu quero mais uma vez usar esse projeto como exemplo, para a gente entender quais são os 2 tipos de parâmetros que existem dentro do Revit. Mas antes da gente começar a falar sobre esses 2 tipos, é importante também a gente conceituar bem o que é um parâmetro, né? E basicamente o parâmetro ele é qualquer informação em um elemento que seja editável, certo? Então, por exemplo, quando eu clico aqui no meu piso, não, cliquei no piso, piso. Quando eu clico no meu piso, eu percebo que ele tem uma série de informações aqui nas minhas propriedades, e se eu clicar em editar tipo, a gente vai ver que tem mais informações ainda acerca desse piso aqui nas propriedades de tipo, certo? Então, tudo isso aqui, todas essas informações que estão localizadas aqui, tanto nas propriedades quanto nas propriedades de tipo, elas são parâmetros, certo? Porque são informações que eu posso editar e também posso consultar acerca desse elemento. Perceba que um parâmetro ele pode tanto referenciar uma dimensão, como por exemplo no caso aqui é uma espessura, né? Ela está referenciando uma dimensão acerca desse meu elemento, como também pode referenciar, por exemplo, uma informação de identidade, né? Como por exemplo modelo, fabricante, pode estar referenciando também informações relacionadas a material daquele elemento. No caso aqui, se a gente entrar nas camadas, a gente vai ver que a gente tem os materiais dentro desse nosso elemento, também são parâmetros de material, certo? E também podem estar referenciando uma série de outras coisas, como configurações de visibilidade. Não é o caso aqui do piso, né? Mas em outros elementos a gente vai ter configurações de visibilidade, configurações de luminosidade, por exemplo, configurações de aparência, quantidade. Então perceba que os parâmetros eles são bastante versáteis. Eles podem contemplar diversos tipos de informações dentro de um elemento, certo? E tendo essa visão, agora eu posso te dizer que existem 2 tipos de parâmetros dentro do Revit, que são os parâmetros de instância e os parâmetros de tipo. Os parâmetros de instância são aqueles que modificam somente a instância que estiver selecionada. No caso, eu selecionei aqui este piso, que é o piso da varanda, certo? Esse piso da varanda, se eu chegar aqui, ó, nas minhas propriedades e modificar qualquer uma dessas informações que estão aqui, eu vou modificar somente para este piso da varanda. Se eu tivesse selecionado o piso da varanda e o piso da sala e eu modificasse essas informações que estão aqui, eu modificaria para esses 2 elementos, pois ambos estão selecionados e, consequentemente, o que eu mexer aqui nas minhas propriedades vai alterar os elementos que estão selecionados, ou seja, as instâncias selecionadas. Então, ciente disso, eu posso te dizer que todos os parâmetros que estão localizados aqui nas propriedades, na janela de propriedades, são parâmetros de instância.
pois eles alteram somente as instâncias dos elementos que estão selecionados. Uma coisa curiosa, ó, só para exemplificar melhor, uma coisa curiosa é que eu selecionei os 2 pisos, então tudo que eu mexer aqui vai alterar esses 2 pisos. E eu sei que são 2 também, não só pela vista do 3D, mas também quando a gente olha aqui em propriedades, a gente vê que tem 2 pisos, tá vendo? Pisos 2. E eu tenho múltiplos tipos selecionados. Se eu tivesse selecionado o mesmo tipo, eu teria aqui o nome do tipo, mas como são mais de um tipo que eu selecionei, então fica essa informação de múltiplos tipos selecionados. E se eu tivesse selecionado mais um elemento de uma outra família, por exemplo, no caso pilar, que já é uma categoria diferente, eu não estou mais pegando piso, eu estou pegando agora coluna, então ele me mostra somente os parâmetros de instância que são iguais entre esses 3 elementos que estão selecionados. Ou seja, eu não estou mais enxergando o nível, porque o nível da base não é o mesmo para o nível da coluna. O Revit não entende dessa forma, então eu não enxergo mais o nível, mas os demais parâmetros que são iguais entre esses 3 elementos, eles aparecem aqui e todos são parâmetros de instância. Tudo que eu modificar aqui vai modificar para esses 3, perfeito? Diferente do parâmetro de instância, nós temos os parâmetros de tipo. Os parâmetros de tipo, eles ficam aqui na opção de editar tipo. Quando você clica em editar tipo, tudo isso que aparece aqui dentro dessa janela são parâmetros de tipo. Então tudo que eu modificar aqui vai modificar não apenas o elemento que está selecionado, mas todos que são do mesmo tipo, todos que são iguais a este elemento aqui. O que no caso desse meu projeto aqui, eu acho que seria só esse. Porque eu acho que esse piso daqui, deixa eu me lembrar, não, esse aqui já é o piso da área molhada. Mas, por exemplo, se eu pego esse piso aqui e eu modifico as propriedades de tipo, eu vou modificar todos os pisos de área molhada, que inclui também os meus banheiros e a minha cozinha, certo? E eu não preciso selecionar os banheiros e a cozinha, porque eu estou modificando o tipo, então todos que são do mesmo tipo serão modificados também. E aí, por que você tem que saber disso? Porque quando você for criar uma família, e dentro dessa família você vai criar parâmetros, porque se você não criar parâmetros, aquela família ela não pode ser editável. Ela não será mutável, né? Ela não poderá sofrer modificações dentro de um projeto. E se ela não sofre modificações, dificilmente você vai conseguir reaproveitar essa família em diversos projetos que você use. Imagine, por exemplo, um pilar que só tem a dimensão 30 por 30. Quantas vezes você vai poder usar esse pilar na sua vida? Pouquíssimas, né? Imagine se você tivesse que criar uma nova família cada vez que você tivesse que mudar uma dimensão de uma lateral. Então é por isso que você cria um parâmetro, porque aí com a mesma família você tem diversas dimensões de pilares, não é mesmo? Então é por isso que os parâmetros são tão importantes. E quando você for criar um parâmetro, o Revit vai te perguntar, você quer que esse parâmetro seja de tipo ou você quer que esse parâmetro seja de instância? E aí você me pergunta, e aí Lucas, como é que eu decido isso? Como é que eu digo se é tipo ou se é instância? Qual é o critério que a gente tem para escolher entre essas duas opções? E o critério é muito simples. O critério que você tem que se questionar é, esse parâmetro ele vai ser muito ou pouco modificável dentro do meu projeto? Vamos pensar no caso do pilar, por exemplo. Se eu crio um pilar, a dimensão de largura e comprimento da base desse pilar, você acha que deveria ser tipo ou instância? Você acha que vai modificar muito ou pouco? Dentro de vamos imaginar um projeto de um shopping, onde você vai ter lá provavelmente 100 pilares, né? Você acha que vai ter várias larguras e comprimentos diferentes? É bem provável, né? Então, se você vai ter que ficar modificando muito essas larguras e esses comprimentos, você acha que é interessante colocar como parâmetro de tipo? E aí, cada vez que você modifica uma largura, vamos dizer que você botou uma largura de 50, agora você vai botar uma largura de 60. Você tem que criar um novo tipo. Aí agora vai botar 70. Aí vai criar um novo tipo. Quantos tipos de pilares você não vai ter nesse projeto desse shopping, não é mesmo? Então, já que é um parâmetro que vai ser muito modificável, que vai sofrer muitas modificações dentro do seu projeto, é interessante que ele seja de instância. Porque aí você não vai precisar ficar criando muitos tipos dentro do seu projeto, você não vai ter tanto trabalho. Por outro lado, dentro desse mesmo conceito do pilar que a gente está analisando aqui agora, o material desse pilar é bem provável que ele seja o mesmo para todos ou quase todos os pilares. Talvez você tenha ali mais de um tipo de material, pode ser que você tenha um concreto de 50 MPa e um outro com um concreto de 30 MPa, é possível. Mas você não vai ter 50 você não vai ter, vamos dizer assim, 10 tipos de concretos diferentes. É muito difícil isso acontecer na prática, não é mesmo? Você normalmente tem ali uns 2, 3 tipos de concreto, mesmo para um projeto muito grande. Então, o material dos pilares poderia ser um parâmetro de tipo, porque ele não vai ser muito modificável dentro daqueles pilares naquele projeto.
certo? Então, o material, ele é interessante trabalhar com parâmetro de tipo, porque quando eu modificar um, eu vou modificar logo todos de uma vez só, mas as dimensões, já é interessante que eu trabalhe com instância, para eu não ter o trabalho de criar 50 tipos de pilares diferentes só porque eles modificaram 1 ou 2 centímetros na largura, entendeu? Então, esse é o tipo de pensamento que você tem que ter quando você for criar uma família e quando você for escolher entre colocar um parâmetro como tipo ou como instância, certinho? Eu espero ter te ajudado, espero ter esclarecido para você essa importância, né, e esse conceito sobre os tipos de parâmetros que você vai ter e que a gente vai criar, inclusive, ao longo desse curso. Então não se preocupe se você ainda não tiver pegado 100%, mas quando a gente trabalhar melhor aqui os conceitos de criação de parâmetros, a gente vai trazer essa questão de volta. E já aproveita e deixa logo esse like, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, principalmente se você ficou comigo aqui até o final. E nos próximos você vai aprender muito mais ainda, porque a gente está só começando, certo? Então, deixa essa contribuição sua, compartilha esse vídeo e meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua força até esse momento. Te vejo no próximo vídeo.